Olá, turma! Seguindo o nosso conteúdo de assistência farmacêutica, hoje nós vamos falar de anticoncepcionais hormonais. A orientação farmacêutica na anticoncepção necessita que tenhamos conhecimento técnico a respeito das opções disponíveis comercialmente, também sobre a composição desses diversos anticoncepcionais que temos, as indicações, as contraindicações, efeitos adversos, bem como das interações medicamentosas de cada formulação. Hoje, a eficácia dos contraceptivos não é mais tema de discussão. Atualmente, a escolha é centrada nos efeitos secundários que os hormônios apresentam. É muito importante a interação entre nós, o médico e o paciente, porque contribui muito na saúde da mulher, na segurança também e na eficácia contraceptiva. As estratégias de orientação e de prevenção de erro reduzem o uso incorreto, aumentam a adesão da usuária e previnem uma gravidez não planejada. O objetivo principal dessa série de vídeos, eu dividi em 5 vídeos, né, para ficar melhor didaticamente a apresentação do tema. Então, o objetivo principal é determinar quais são os pontos cruciais na nossa avaliação farmacêutica da prescrição, para garantir a efetividade contraceptiva. O serviço farmacêutico no campo da anticoncepção se dá através de uma análise da situação da mulher, para poder passar as orientações necessárias e, caso necessário, nós podemos também realizar as intervenções farmacêuticas. Então, começamos com o vídeo 1, que é a introdução. Depois teremos um vídeo só sobre anticoncepcionais combinado, um com os anticoncepcionais somente com progestinas. O vídeo 4 só as interações medicamentosas. E o 5, orientações farmacêuticas na dispensação em usuárias com condições especiais, como risco para tromboembolismo, hipertensão, diabetes, nas lactantes, enfim. Então, os anticoncepcionais hormonais, eles são vendidos somente com prescrição médica. O médico vai prescrever de acordo com o perfil do usuário, os prováveis efeitos adversos dos hormônios e benefícios que podem gerar para essa usuária. Nós, farmacêuticos, devemos estar capacitados para fazer a avaliação farmacêutica da prescrição para ajudar a prevenção de efeitos adversos e redução de riscos. Então, os anticoncepcionais hormonais são medicamentos constituídos de hormônios sexuais femininos, utilizados para prevenir a gravidez. Nós temos hoje um grande número de anticoncepcionais disponíveis no mercado e, diante de tantas opções, podem ter dúvidas, né, qual o melhor a essa usuária. Como eu falei, o médico que vai prescrever e nós vamos dar suporte, né, através de orientações, esclarecer dúvidas e monitorar algum problema relacionado ao uso desses contraceptivos. A análise da prescrição dos anticoncepcionais, ela está inserida em diversos contextos da nossa atuação, desde o serviço como dispensação de medicamentos até aqueles mais complexos, como revisão da farmacoterapia, gestão da condição de saúde, acompanhamento farmacoterapêutico, né, em que se deve realizar uma análise mais estruturada e crítica sobre todos os medicamentos usados pelo usuário, incluindo os anticoncepcionais. Então, o profissional farmacêutico precisa de uma formação clínica, né, uma vez que vai ter a necessidade de avaliar a prescrição do contraceptivo em relação à condição da saúde e característica individual dessa usuária. Então, como nós falamos, hoje a prescrição está centrada nos efeitos secundários dos esteroides, não mais no efeito contraceptivo, porque isso não é mais discussão. Todos os contraceptivos disponíveis são altamente eficazes na prevenção de uma gestação, desde que usado da maneira adequada. As reações adversas que forem geradas, oriundas dos anticoncepcionais, devem ser monitoradas no acompanhamento das usuárias, porque muitas vezes são motivos para ela abandonar o tratamento, né?
e ocasionar muitas vezes uma gravidez que não estava planejada. Quais os principais fatores a serem analisados? Então, primeiro a condição social dessa usuária, onde ela retira o anticoncepcional, porque daí vai depender se depender do sistema público de saúde, as opções são mais restritas, né? Ou se essa usuária tem condições de usar anticoncepcionais disponível no mercado, né? O leque de opções são bem maiores. Então, a escolha também da própria mulher, principalmente em relação à forma farmacêutica, porque nós temos injetáveis, comprimidos, anel vaginal, comprimidos vaginais também. A característica da progestina, do contraceptivo. Por que eu falo da progestina? Porque ela que tem mais diferenças estruturais na molécula e ela é maior responsável, então, por os efeitos adversos. Os estrogênios também, mas os estrogênios são mais restritos, né? O estradiol que se usa, o etilenoestradiol, ou outras formas, né, do estradiol, ou tu pode não usar o combinado que tem estrógenos, né? Pode usar só com progestina, mas agora anticoncepcional sem a progestina não existe, né? Porque ela que é a principal responsável pelo efeito contraceptivo, tá? Então, vai ter que ser avaliado os demais medicamentos em uso pela mulher, se nenhum causa interação, e também algum relato de interação. Então, vamos primeiro relembrar o ciclo hormonal feminino. Ele é regulado pela interação entre os hormônios luteinizante, o hormônio folículo estimulante, estrogênio e a progesterona. Ao longo do ciclo menstrual, ocorrem variações na concentração desses hormônios, fazendo com que o ciclo ovariano apresente 3 fases distintas: a fase folicular, a fase ovulatória e a fase lútea. Em paralelo, o nosso útero também apresenta 3 fases: a fase da menstruação, a fase proliferativa e a fase secretória. A liberação dos hormônios femininos é regulada pelo sistema hipotalâmico hipofisário ovariano. O hipotálamo inicia o ciclo através da secreção do hormônio liberador de gonadotrofina, que é responsável por controlar a liberação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante pela hipófise. A síntese desses hormônios é regulada por mecanismos de retroalimentação positiva ou negativa, né? Então, um feedback positivo ou negativo, tá? No início do ciclo menstrual, os hormônios, o FSH e o LH, se ligam aos seus receptores específicos nos ovários e promove o desenvolvimento dos folículos ovarianos. Os folículos maduros começam a secretar estrogênios, que promove a proliferação do endométrio. Alguns dias mais tarde, só um dos folículos que atinge a fase final e libera o óvulo maduro. Nessa fase, os estrogênios, o FSH e o LH, atingem sua concentração máxima em torno do 14º dia do ciclo. O nível de LH atinge um máximo, que faz com que o folículo se rompa e libere o óvulo maduro, e ocorre a ovulação. Depois da ovulação, o LH estimula o folículo rompido a ser transformado no corpo lúteo, que começa a secretar progesterona e estrogênios. Esses hormônios fazem com que o revestimento do útero fique espesso e adequado à implantação do embrião. Agora, se o óvulo não for fecundado, vai parar a produção de estrogênio e progesterona, o endométrio descama e começa um novo ciclo. Então, como que ocorre, como que é o mecanismo de ação dos contraceptivos? Eles têm mais de um mecanismo de ação. Um deles é suprimir a ovulação, que ela é prevenida pela ação inibitória através de um feedback negativo ao eixo hipotalâmico hipofisário ovariano, que inibe a secreção do hormônio liberador de gonadotrofina, do FSH e do LH.
Além disso, a supressão dessas gonadotrofinas diminui a contratilidade das tubas uterinas e reduz o transporte ovular. Também altera o endométrio, né, dificulta a nidação, que seria a fixação do embrião ao endométrio, aumenta também a viscosidade do muco cervical, de forma que evita a penetração dos espermatozoides. Então, na verdade, os contraceptivos, eles produzem ciclos anovulatórios, em que as modificações endometriais são pequenas. Não ocorre ciclo anovulatório, não ocorre ovulação. Na fase proliferativa, o endométrio desenvolve regularmente, mas como não ocorre ovulação, o endométrio não segue para a fase lútea. Então, nós temos disponíveis comercialmente anticoncepcionais combinados que contêm estrogênios e progestênios e os somente com progestagênios, tá? E tem várias formas farmacêuticas disponíveis. Então, como eu falei para vocês, eu dividi no vídeo seguinte os combinados e no terceiro vídeo somente com progestinas. Mas a gente vai falar um pouco de cada hormônio. Então, quanto aos estrógenos, foram feitas diversas alterações químicas na estrutura dos estrógenos naturais para obter melhores perfis farmacocinéticos. Hoje, no Brasil, nós temos nos contraceptivos combinados o etinilestradiol, o enantato de estradiol, o cipionato de estradiol e o valerato de estradiol. Falar um pouco das atividades dos estrógenos. Eles fornecem proteção vascular, né, devido à capacidade deles de diminuir o colesterol total, o LDL, e aumentar o HDL colesterol. Quanto menor o nível de colesterol LDL, menor o risco de obstrução coronariana. O estrógeno também exerce uma ação vasodilatadora sobre o endotélio por estimular a síntese do óxido nítrico, que contribui para uma perfusão sanguínea adequada. No metabolismo glicídico, ele provoca um aumento da glicemia e dos triglicerídeos. Então, nós temos que avaliar em caso de pacientes diabéticas e pacientes com triglicerídeos altos. Em relação ao tromboembolismo, o etinilestradiol, que é o presente em maior concentração em grande parte dos anticoncepcionais, o hormônio etinilestradiol, ele produz alterações significativas no sistema de coagulação, que culmina com o aumento da geração de trombina. Ocorre também aumento nos fatores de coagulação e redução dos inibidores naturais da coagulação, a proteína S e a antitrombina, produzindo um efeito pró-coagulante leve. O risco de tromboembolismo venoso é dependente da dosagem. Doses maiores que 50 microgramas estão associadas a um risco 2 vezes maior no tromboembolismo venoso. Só que as preparações disponíveis atualmente contêm etinilestradiol menor que 50 microgramas, que são consideradas de baixo risco para trombose venosa em pacientes sem risco, né? Então, a trombose é apenas resultado do uso de estrogênio? Inicialmente se achava que era. Entretanto, tem estudos que comprovam que contraceptivos combinados contendo progestagênios de terceira geração, como o gestodeno e o desogestrol, estão associados a um risco 2 vezes maior de tromboembolismo do que os que continham progestagênio de segunda geração, como o levonorgestrel. Para a trombose arterial, o tipo de progestagênio não vai alterar o risco. O cipionato de estradiol e o valerato de estradiol, usado em contraceptivos injetáveis combinados, eles provocam menor impacto na hemostasia, provavelmente por se tratar de estrógenos naturais. Em relação à pressão arterial, o estrogênio exógeno na circulação sanguínea ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e causa retenção de água e sódio. Então, ele altera a pressão arterial mesmo em baixas doses.
Se for mulher saudável, não tem repercussão clínica. Agora, se for mulher hipertensa, tem que optar por contraceptivo somente com progestina. Ou se for combinado, associar com uma progestina que tem ação antimineralocorticoide, que é capaz de neutralizar esse efeito estrogênico, como a drospirenona e o gestodeno. Já vamos falar dessa atividade antimineralocorticoide das progestinas logo nos próximos slides. Então, os efeitos adversos relacionados aos estrógenos são náusea, aumento do tamanho das mamas, retenção de líquido, ganho de peso, leucorreia, telangiectasias, complicações tromboembólicas, AVC, câncer hepatocelular, crescimento de miomas, tá? Isso a depender também das características de cada mulher, predisposição genética, né? Não é em todas as mulheres que vai acontecer efeitos adversos. Agora, em relação às progestinas. A progesterona é o único progestágeno natural que temos, né? Então, endógeno no nosso organismo. Todas as progestinas usadas em anticoncepcionais são hormônios sintéticos que podem ser derivados ou da progesterona ou da testosterona e tentam mimetizar o efeito da progesterona natural. Então, foram feitas modificações na estrutura da molécula original que induziram a interações com diferentes receptores esteroides. Isso que faz com que as progestinas apresentem outros efeitos além dos contraceptivos. Então, essas progestinas podem apresentar atividades progestogênica, antigonadotrópica, estrogênica, antiestrogênica, androgênica, antiandrogênica, glicocorticoide ou antimineralocorticoide. Esse quadro é um comparativo das ações farmacológicas das atuais progestinas que temos nos contraceptivos disponíveis no Brasil. É através desses efeitos secundários, então, que está apresentado nesse quadro, é que vai ser feita a escolha do anticoncepcional adequado para a mulher. Nós vamos ver agora a seguir algumas características individuais de cada hormônio. Por exemplo, aqui, se vocês verem nesse quadro, a ciproterona é a que tem maior atividade antiandrogênica, né? Que ela, mais adiante, vamos ver que ela é uma das escolhas para paciente por acne, que tem acne, porque quanto mais atividade antiandrogênica, menos vai estimular glândulas sebáceas, tá? E assim vai, a gente vai ver aos poucos. Aqui também, ó, a drospirenona, que é uma das únicas, ela e o gestodeno, que tem atividade antimineralocorticoide, né? Que é aquela que eu falei, que tem uma capacidade de neutralizar os efeitos estrogênicos na pressão arterial, na retenção, na verdade, de líquido e de sódio, tá? Então, as progestinas, né, ela tem atividade progestogênica e antigonadotrópica, né, todas elas têm, como a gente viu aqui no quadro anterior, ó, todas elas têm atividade progestogênica e antigonadotrópica, tá? A atividade progestogênica, que é responsável pelo efeito contraceptivo, tá? Através da inibição da secreção do hormônio liberador de gonadotropina pelo hipotálamo, que é responsável por controlar a liberação do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante pela hipófise. Essa supressão da liberação não permite que ocorra ovulação, diminui a contractilidade das tubas uterinas, né, reduzindo o transporte do óvulo, altera o endométrio, dificultando a nidação, aumenta a viscosidade do muco. Então, a responsável pelos efeitos contraceptivos é a progestina. Então, progestinas com potencial androgênico. Ela promove influência negativa sobre o metabolismo do lipídio, aumenta o colesterol total, o LDL, e diminui o HDL.
Então, nesses casos, temos que escolher, né, se isso for um problema para a mulher, temos que escolher uma progestina com poder antiandrogênico. Também, com maior potencial androgênico, age no metabolismo glicídico por provocar aumento da resistência insulínica. Quanto maior o efeito androgênico ou menor estrogênico, menor o risco da trombose, tá? Então, como eu falei, tem riscos e benefícios de cada progestina de acordo com a atividade que ela apresenta. O levonorgestrel, que vocês vão ver que grande parte dos anticoncepcionais contém levonorgestrel, tem sido relacionado a um risco menor de tromboembolismo venoso que o desogestrel e o gestodeno. Característica em comum de serem menos androgênico que o levonorgestrel. O levonorgestrel ele é presente em anticoncepcionais monofásico, trifásico e quadrifásico dos combinados, né, como o triquilar, levordiol, ciclo 21, microvilar, né, neovilar, evanor. Tem vários contraceptivos com esse hormônio. Além disso, ele é presente no contraceptivo vaginal, Lovely, e ele que é o contraceptivo nos casos de emergência, que são as pílulas do dia seguinte. O potencial antiandrogênico, tá? Ao contrário do anterior, que era o androgênico, aqui vão ter as atividades contrárias, tá? Progestinas com efeito antiandrogênico podem competir pelo receptor de androgênio ou ligar-se à enzima 5-alfa-redutase, diminuindo a conversão da testosterona em seu metabólito ativo, que é a dihidrotestosterona, assim que ele tem o efeito antiandrogênio. Eles têm efeito sobre as glândulas sebáceas e folículo piloso, né? E pode beneficiar o controle de afecções como hirsutismo, que é o excesso de pelo, acne e seborreia. Exemplos são a ciproterona, a drospirenona e o dienogeste. A ciproterona, como eu falei, o Gene 35, Repopil 35, Selene. Depois eu vou colocar nos vídeos seguintes todas as formulações disponíveis com cada progestina. A drospirenona é o Iaz, o Lume, Diva, Elaniciclo, o Yasmin. E o dienogeste temos no injetável mensal, acessado com valerato de estradiol. A diminuição de estrogênios também pode levar a efeitos negativos, como degeneração óssea e redução da força muscular. Então, lembra que falamos no slide anterior que quanto menor o efeito androgênico ou menor o poder estrogênico da progestina, menor o risco de trombose? Da mesma forma que o acetato de ciproterona é a mais trombogênica, por ser a progestina com maior poder antiandrogênico. Ação glicocorticoide. Então, as progestinas, elas também se ligam aos receptores glicocorticoide de membrana e possuem a capacidade de retenção de sódio, promovem redução da resposta inflamatória, diminuição da produção óssea por inibição da formação dos osteoblastos. Exemplo de anticoncepcionais, né? Ciproterona, clormadinona, gestodena. Também progestinas com ação glicocorticoide ativam o sistema de coagulação através da estimulação da agregação plaquetária, por causar maior expressão dos receptores da trombina e desregular a produção de óxido nítrico, que seria um vasodilatador do endotélio dos vasos. Agora, ao contrário, ação antimineralocorticoide, que é a drospirenona, né, que eu falei lá no quadro anterior, uma das principais que tem essa ação. Então, ela produz uma menor reabsorção de sódio, uma maior diurese, reduzindo a retenção de líquido e os sintomas relacionados a esse efeito. Como a gente falou, hipertensas, né? Então, tem essa
progestina tem a característica de causar um menor aumento de peso, menor edema, dor e entumecimento das mamas, menor retenção de água e também favorece a não indução de hipertensão secundária causada por algumas progestinas presentes em anticoncepcionais. O próximo vídeo nós vamos falar então de anticoncepcionais hormonais combinados. Por fim, eu deixo aqui as referências que eu utilizei para preparar essa aula. E até o próximo vídeo.